Bom, boa noite a todos e todas. Vamos dar início à nossa terceira e última mesa redonda do dia, cuja temática é Partilhas Culturais na Sociedade da Informação. E vamos fazer a apresentação dos membros do debate, que já estão aí na mesa. Para presidir os trabalhos, o professor Dr. Rafael Marcílio Xerez. O professor Rafael Xerez é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor dos cursos de mestrado e doutorado em Direito Constitucional e da graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, bem como juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Também presente à mesa o professor Fábio de Sá Sesnick. Professor Sesnick é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, advogado e sócio do Sesnick, Quintino e Salinas Advogados, especialista em cultura, mídia e entretenimento, presidente da Comissão de Mídia e Entretenimento do Instituto dos Advogados de São Paulo, autor dos livros Guia de Incentivo à Cultura, em sua 3ª edição, e Globalização da Cultura, entre outras publicações. Também na mesa o professor Dr. Marcos Wachowski, professor de Direito do curso de graduação da Universidade Federal do Paraná e docente no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, Portugal. É o atual coordenador líder do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Paraná. Também presente à mesa, o professor Dr. Gonzaga Adolfo. Professor Gonzaga Adolfo possui mestrado em Direito pela Universidade do Vale Rio dos Sinos e doutorado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Possui experiência em coordenação de atividades educacionais e ensino superior e é atualmente professor do curso de Direito e do programa de pós-graduação em Direito, mestrado, da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unicic. Passo então a palavra ao mediador da nossa mesa. Caríssimos alunos aqui presentes, da Unifor e de outras instituições, saudar com especial carinho o professor Humberto Cunha, mais uma vez agradecendo o convite honroso que ele me repete esse ano de estar nesse evento que já consolidado como um dos mais importantes no cenário dos direitos culturais. E eu costumo dizer sempre que a importância desse evento é justamente romper com as barreiras que durante tanto tempo colocaram o direito afastado de outras formas de conhecimento, e notadamente da arte. O positivismo normativista ele trouxe como uma herança trágica essa separação do direito, da arte, da filosofia, e são essas pontes que procuramos construir entre o direito e essas outras formas de conhecimento. E esse evento, sem dúvida, constrói essas pontes e, nesse processo, o professor Humberto é um arquiteto importante dessa nova forma de pensar o direito. Saúdo igualmente os convidados dessa mesa, professor Gonzaga Adolfo, da Unisc e da UBRA, professor Fábio Sesnick e o professor Marcos Wachowski, da UFBR, que nos honram com sua presença nesse evento para discutir nesse painel um tema importantíssimo, que esse é o título da nossa mesa redonda, as partilhas culturais na sociedade da informação. Senhores, sociedade da informação tem sido a designação que está disseminada, que se disseminou para designar, para informar esse mundo admirável que vivemos hoje. Talvez nunca antes na história do homem tivemos acesso a tanta informação, talvez todo o conhecimento já produzido na história da humanidade está hoje potencialmente acessível e com a erosão das barreiras do tempo e do espaço. Hoje podemos, em tese, virtualizar nossos corpos, nossas vozes e chegar a todos os lugares, independentemente, inclusive, do tempo. A simultaneidade é uma marca dessa sociedade da informação e a proximidade relativa também. Podemos estar hoje nos comunicando aqui, falando aqui hoje, e a nossa imagem está virtualmente ou em tese disponível ou atualizável para qualquer lugar do mundo, inclusive simultaneamente. E essa sociedade da informação, ela apresenta desafios ao direito, que precisa lidar agora
com esse fenômeno no qual as condutas humanas e os bens, eles se virtualizam. Eles se desprendem, portanto, do aqui e agora, do presente, para viajar no tempo e no espaço. E o direito, que estava acostumado com determinados paradigmas, precisa agora aprender a lidar com esse mundo virtual que cada vez mais é habitado por nós, em uma quantidade cada vez maior de tempo. Se antes tínhamos muito bem determinado o momento de trabalho, o momento de lazer, o momento de dormir, hoje parece que tudo está imbricado, porque o tempo está fragmentado. Estamos ao mesmo tempo trabalhando. Por exemplo, eu como juiz, de repente, sou chamado a despachar uma cautelar e faço imediatamente no PJE. Ao mesmo tempo, um dos meus filhos me liga porque precisa, não sei, de alguma coisa para fazer uma maquete na escola amanhã e eu preciso atendê-lo imediatamente também no celular. E é nesse mundo onde o tempo é fragmentado, onde os interesses estão amalgamados, é que a gente vive. É um desafio para todos nós e que mexe com todas as bases materiais da sociedade, econômicas, culturais e, por que não dizer, até afetivas, né? Hoje, eu recentemente estava conversando com um grupo de amigos e eles dizendo que a grande maioria dos casais haviam se conhecido por meio da internet, né? Então, afeta radicalmente as nossas vidas. Mas não quero me delongar, até porque quero depois me apropriar, por assim dizer, das ideias que vou ouvir e aprender hoje com os professores que vieram de tão longe, para poder também fazer novas colocações e, sem perder o tempo dos senhores, que devem estar ansiosos para ouvir nossos convidados, passo a palavra a eles, iniciando na ordem que eles mesmos escolheram, com o professor Fábio Sesnick. Professor, por favor. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer ao Rafael, ao Marcos, ao Gonzaga, por estar dividindo aqui os trabalhos hoje, agradecer ao professor Humberto Cunha pela iniciativa desse evento, né, que vem se tornando realmente pioneiro no país, e por ter feito convite para que a gente estivesse aqui presente, o professor também, doutor José Bonifácio Ramos, meu colega de Lisboa. Quando o Humberto propôs esse tema, eu fiquei, bom, como é que a gente vai explorar essa questão do novo cenário midiático para exercício dos direitos culturais, com a melhor maneira, né, de trazer esse assunto, de tratar desse assunto. E para mim foi muito inspirador, eu menciono até no início da apresentação, e alguns dos dados que eu trago no texto são inspirados nesse artigo, um artigo do professor George Yudzi, que é professor da New York University, e ele escreveu para a revista 20, agora do Observatório do Itaú Cultural, um texto bastante interessante, quem tiver a oportunidade de ler. A área da cultura, fazendo um prólogo rápido inicial, mas assim, é um setor definitivamente estratégico, tem sido cada vez mais alternativa, tanto do ponto de vista de desenvolvimento social, quanto do ponto de vista de desenvolvimento econômico, né? Cultura que define a nossa identidade, isso que nos diferencia habitantes ou da França, ou dos Estados Unidos, ou do Brasil, mas, ao mesmo tempo, é um motor importante de desenvolvimento econômico, quer dizer, os direitos que circulam, né, por esses países. Do ponto de vista de competências ou de ação do Estado na nossa Constituição, a gente tem dois vieses em termos de papéis do Estado, né, na ação cultural. De um lado, que a gente tem aí como uma ação positiva, quer dizer, o Estado promover efetivamente as iniciativas e as atividades culturais, e de outro um papel que a gente chama de função negativa, que é garantir a liberdade de expressão para que esses direitos, na verdade, possam ser exercidos. Basicamente, na nossa Constituição, a gente tem aí 3 eixos de políticas, né, nessa área de direitos e conteúdos culturais. Quer dizer, uma política de proteção, proteger documento, proteger a língua, etc. Uma política de formação, uma política de promoção cultural, e aqui é interessante porque a nossa Constituição traz a sociedade, a comunidade como um agente ativo dessa promoção, quer dizer, apesar do Estado ter um papel de
de promotor. Esse papel ele não exerce diretamente, ele exerce sempre em colaboração com a comunidade, né? Ao contrário dos estados ditatoriais que exercem isso diretamente, ou dizendo qual tipo de cultura que se vai consumir. Então, nesse ponto é importante a absoluta liberdade. Se a sociedade quer consumir o funk, né, que a palestra aqui anterior mencionava, ou qualquer outra área da manifestação cultural, a partir desse eixo da participação da comunidade, a partir do eixo do artigo 174, onde o Estado estabelece os papéis na ordem econômica, é que está lançado as funções, então, aqui de planejamento, fiscalização e incentivo, e todo o fundamento para o que vem depois em termos de legislação de fomento e incentivo a essas áreas culturais. Fomento e incentivo esse que permite o consumo pelas pessoas, ou o exercício e a manifestação pelas pessoas dentro dessas áreas culturais relacionadas. A gente vai ver que aqui eu peguei o exemplo da Lei Rouanet para talvez começar e lançar em seguida o paradigma, mas ela traz hoje o fomento às manifestações culturais daquelas mais tradicionais, né? Teatro, a música, então as belas artes, o livro, o patrimônio cultural. Você tem manifestações culturais muito estanques, mas a pergunta é, será que esse conjunto de áreas está adaptado à nossa nova sociedade midiática, né? E aí um pouco, a minha ideia é começar a problematizar um pouco onde estamos do ponto de vista da sociedade midiática, para voltar a falar dessas áreas culturais e do exercício desses direitos culturais, e ver como é que eles se encontram nessa sociedade midiática que a gente está. Então, a primeira coisa, um primeiro textinho muito interessante de um livro de um autor francês chamado Michel Serres. Ele escreve um texto que eu acho que resume claramente onde estamos nesse momento em termos de sociedade da informação, né? Ele diz que as crianças de hoje habitam o virtual. As ciências cognitivas têm nos mostrado que o uso da internet, ler ou escrever mensagens com o próprio polegar, ou consultar a Wikipedia ou o Facebook, não estimulam os mesmos neurônios ou as mesmas zonas corticais estimuladas pelo uso de um livro, quadro ou caderno. Essas crianças podem manipular várias formas de informação ao mesmo tempo, mas não as compreendem, nem as integram, nem as sintetizam como nós, seus antepassados. Ela já não tem a mesma cabeça. Com o telefone celular tem acesso a todas as pessoas, com o GPS a todos os lugares, com a internet a todo conhecimento. Elas habitam um espaço topológico de bairros, enquanto nós vivemos em um espaço métrico coordenado por distâncias. Elas já não habitam o mesmo espaço. Isso, na verdade, o Serres está mencionando os jovens franceses que hoje têm uma cobertura de conectividade brutal, né? 85% da França é coberta pela internet. Mas, sem dúvida nenhuma, que no mundo, um pouco disso que a gente viu na frase do Serres, ou no texto do Serres, se transfere às demais sociedades, né? Então, aqui um dado que, só trazendo para o prático, né, falando aqui dos nativos e dos migrantes digitais, quem são esses novos habitantes do planeta, mas falando que a gente tem hoje, dado agora de 25 de setembro, que eu puxei, 3.464.000.000 de pessoas conectadas em todo o mundo. Esse número tem crescido de maneira brutal, ele dobrou nos últimos 6 anos, e tem crescido tanto nas regiões mais ricas quanto nas regiões mais pobres. Se vocês pegarem percentual da população mundial conectada, vocês vão ver que hoje, pelos dados também, número de conectados pelo número da população mundial, eu trouxe aí uma tabela, mas 46% da população do mundo está totalmente conectada à internet. Na América do Norte, essa cobertura é de 88%, na África isso é 29%, e na América Latina, incluindo o Brasil, isso é de 56%. Quer dizer, a gente está mais ou menos na média, mas não estamos tão conectados quanto os franceses no texto do Serres, né? E o que a perspectiva disso para os próximos anos? Daqui 10, 15 anos, nesses patamares de expansão, 100% das pessoas, ou algo muito próximo disso, vão estar totalmente conectadas, né? Isso cresce porque passou a ser um serviço público absolutamente essencial, né? Ou seja, que nem a água, a luz, o telefone, ou talvez até mais importante muitas vezes do que essas coisas, a internet passou a ser um elemento essencial na vida de todas as pessoas, e ela é consumida de N formas, incluindo aí o consumo pelo telefone celular. E pegando a nossa realidade, quer dizer, como é que no Brasil essa conexão se dá, né?
e isso acontece em relação aos países emergentes. O Brasil tem 72% da população entre 18 e 34 anos conectadas, em contraponto de 35% só da população com 35 anos ou mais. Então, os jovens vêm vindo muito conectados, enquanto, na verdade, os mais velhos, nem todos ainda se conectaram. É impressionante que 93% dos usuários brasileiros usam o WhatsApp. Isso é uma tendência nos países emergentes. Na Argentina, são 84% que usam o WhatsApp. E todo esse conjunto de serviços que vem aí do Facebook, do WhatsApp e da rede, ele busca, na verdade, uma única coisa de todas as pessoas e talvez aí esteja a chave do debate do consumo e do uso desses direitos que a gente vai falar. Mas a coleta de dados, esse é o ponto fundamental. Quer dizer, você quando está usando todas essas redes, mesmo os serviços gratuitos da web, você está, na verdade, entregando informação e essa informação é preciosa. Tanto que, na verdade, em algumas vezes, alguns serviços se até autodenominam públicos. Eu tenho uma ação que eu defendo uma parte contra o YouTube, e o YouTube, na autoria, alega que ele é um serviço público. Então, o que é ridículo, né? Porque é um serviço privado, que monetiza, que ganha com publicidade, etc. Mas tamanha é a penetração que ele se diz público, né? Mas a gente fala um pouco disso mais para frente. Para que as pessoas usam a rede nos países emergentes, né? De um lado, para contatar familiares e amigos e usar redes sociais, é o primeiro uso que todo mundo faz. Segundo, para procurar informação, mas também tem um uso bastante crescente para acesso de mídia e entretenimento. Quer dizer, você tem lá o Shazam, que reconhece a música que se está ouvindo, você pode saber onde é que é o show do próximo artista, isso pelo aplicativo. Então, todo aquele consumo antigo, toca-disco, toca-CD, etc., foi substituído pelo telefone celular, que, na verdade, une todas as maneiras de você encontrar tudo aquilo que você quer encontrar, e você transfere para ali não só o seu consumo de mídia, o seu consumo de compra, mas você transfere para o telefone celular todos os seus afetos, absolutamente tudo aquilo que hoje faz parte da sua vida, você checa pelo celular, né? As pessoas arrumam um namorado pela internet, ou causas sociais se manifestam por aplicativos específicos. Vai ao supermercado, olha o preço no aplicativo antes de comprar o produto. Então, isso efetivamente gera um serviço bastante relevante, não grátis, mas basicamente com algumas intenções: vender produtos, criar cidades inteligentes, né? Hoje todas essas plataformas estão caminhando para o digital, para a linha da internet das coisas, pesquisas de saúde, outros interesses sociais, mas também espionagem governamental e espionagem empresarial na vida de todas as pessoas, né? O que gera uma coisa que a gente chama de mutação paradigmática da sociedade, né? Quer dizer, hoje, definitivamente, esse barulho cria, na verdade, dentro dessas plataformas e dessas redes, uma soberania de rede quase que similar à soberania dos estados nacionais, em algumas vezes, se não muito mais fortes que os estados nacionais. A gente vai falar um pouco disso. Em termos de gestão de cultura de espaços e como é que isso acontece em relação ao tempo, né? O consumo tradicional de cultura original que a gente, enfim, vinha consumindo aí, pelo menos quando eu era mais novo, se originava, na verdade, num círculo concêntrico e irradiador, né? Então, Warner Brothers fazia o filme, aquilo era promovido, as pessoas consumiam, havia muito pouca interferência do usuário, né? Você ia ao cinema e é aquilo que tinha. Com as novas tecnologias, tudo muda porque o usuário passa a intervir efetivamente, né? E isso está muito alinhado com as novas plataformas de consumo das diferentes manifestações culturais. Basicamente, tudo isso passou para plataformas OTT, né? A gente consome tudo por streaming, então, música por streaming nos vários portais, filmes e séries também, basicamente, estão todos eles por streaming, livros, games, tudo isso é uma disrupção, né, na linha do que o Uber representa hoje em relação aos táxis, mas essas tecnologias representam para o modelo de consumo convencional que a gente via até então, né? De novo, a essência de todas essas plataformas de streaming seguem sendo dado, quer dizer, hoje
e aí tem uma questão colocada entre os produtores de conteúdo tradicionais e as plataformas, que é bom. Netflix, ou Hulu, ou a Amazon conseguem saber muito melhor, ele consegue saber o momento que você se emocionou no livro, que você resolveu ler um pedaço a mais, que você, na verdade, voltou à cena para ver aquela outra cena do filme de novo. Então, ele consegue ter uma informação tão grande sobre o teu perfil de consumo que os novos consumos passam a ser produzidos a partir do seu gosto. Os algoritmos todos são baseados nesse dado. Então, dificilmente, quem não tiver nessa indústria consegue, na verdade, esse conjunto de informação. E cria uma situação ameaçadora. As novas plataformas de disponibilização de conteúdo serão os novos produtores de conteúdo, como já estão sendo, né? O Netflix está produzindo uma série, já está em 190 países, o Netflix produzindo uma série aqui no Brasil agora chamada 3%, e outros conteúdos originais que vem sendo, na verdade, a maneira pelas quais disputando, na verdade, espaço com os mecanismos tradicionais. Como é que evoluiu a mudança de hábitos em matéria de consumo cultural? Primeiro, o primeiro registro que a gente tem é pirataria, né? Ou seja, as pessoas compartilhavam arquivos e a indústria fazia uma campanha, olha, compartilhar é ilegal, etc. Isso não convenceu muito as pessoas, quer dizer, as pessoas simplesmente começaram a ver que era interessante, dividia vídeo, dividia conteúdo, e a indústria resolveu reagir criando chamados portais de streaming por publicidade, né? O YouTube é o primeiro case, então ele fala, bom, agora você pode ver o filme legalmente, você não precisa mais baixar o vídeo ilegalmente. E a gente vive nesse momento uma terceira etapa, que ainda não está 100% nela, mas estamos caminhando para isso, que é a transição para os serviços assinados, né? As pessoas preferem, eu pago lá o Netflix e tenho um acesso legal a esses conteúdos, a imagem boa, o som bom, prefiro gastar menos de R$20 por mês e ter acesso a um bom conteúdo do que ficar tentando ali parar o pirata, para no meio e etc. Agora, isso sinaliza para uma mudança no perfil desse consumidor, né? Aquele consumidor que dava valor à troca, aquele consumidor que era colecionador, você comprava o disco, você tinha a capa, você tinha o CD, esse cara, na verdade, agora vê valor no uso e na circulação, né? Efetivamente, ninguém mais tem apego ao conteúdo, né? As pessoas estão se desfazendo das suas bibliotecas físicas, quem ainda é mais velho tem apego a algumas, eu gosto de livros, mas outros gostam de CDs e ainda tem em casa, mas isso a tendência com o tempo é ir diminuindo gradativamente e sendo substituído pelo conteúdo todo ele digital, né? E aqui vem alguns segredos, né? Quer dizer, o acesso a tudo isso é bom, quem manipula o dado, e o acesso a tudo isso também é quem tem curadoria desses dados, né? Como é que você acessa esses dados na rede para, na verdade, achá-los todos. E hoje você tem, então, quem domina o controle de dados e quem também consegue levantar esses dados para que seja feito esse consumo. E o diferencial deixa de ser o físico e passa a ser, muitas vezes, por exemplo, qualidade. Eu não sei se vocês viram, o Neil Young lançou um tocador chamado Ponoplay, que na verdade, simplesmente ouve aquilo que você ouve nas lojas digitais, mas com um volume de qualidade, ele não tem tanta compressão quanto tem nas faixas do iTunes, por exemplo. Então, você consegue ouvir com muito mais qualidade. Mas não deixa de ser o que está disputando esse mercado, a gente está falando 100% no digital. Um dado interessante, assim, a sociedade inteira conectada, e quer dizer, quanto mais na rede, ela tem na rede uma dependência emocional, então ela usa a rede para expressão e relacionamento. Ninguém lê termos de condições dos portais, quer dizer, na medida em que as coisas vão aparecendo, aceita, não, eu preciso ser parte disso, quer dizer, se o Facebook agora está dividindo os meus dados do WhatsApp no Facebook, com o Instagram e etc., isso não me importa, eu quero estar conectado, eu quero aparecer para essas pessoas, né? E isso, na verdade, tem permitido cada vez mais o exercício da vigilância e o exercício de controle de dados, né? A Google, por exemplo, comprou agora por 3 bi de dólares uma empresa chamada Nest Labs, que é fabricante de termostatos e detectores de fumaça, um pouco para conexão com a internet das coisas. Então, o sujeito, se quer, por exemplo, chegar a uma determinada temperatura em casa, ele chega a tal hora, essas coisas vão estar reguladas para o momento que ele chega, né? E o que parece para mim muito relevante, e aí vou afunilando para as conclusões e para o final, mas é que assim,
a maneira como esses grandes portais acumulam dados, o Facebook e o Google são os dois grandes exemplos e exercem os dois um monopólio global assustador, vem ditando, na verdade, o consumo, né? Em matéria de cultura, vem ditando o consumo das pessoas. Uma matéria da The Economist, agora da semana passada, diz que 2/3 do volume de arrecadação de mídia online vão para Google e Facebook. Assim, é um monopólio que nem a Coca-Cola com os refrigerantes tinha, ou seja, tem uma concentração do dinheiro absolutamente enorme e, assim, quando você fala nessa concentração em conteúdo, efetivamente, esses portais ameaçam efetivamente o conteúdo e a democratização desses conteúdos e a diversidade de conteúdos que são consumidos. Não bastasse os 2/3 do Google e Facebook, há estratégias desses portais para conectar desconectados. Então, o Facebook, por exemplo, comprou uma frota de drones que voam gratuitamente por meses ou anos movidos a energia solar e está dando banda larga laser em áreas com baixa conectividade na Ásia, África e América Latina. O Google, em 2013, começou um projeto chamado Loom, que vai levantar 20 quilômetros sem balões de hélio que transmitem sinais de internet em áreas desconectadas ou mal conectadas. Enfim, fez um acordo também com uma empresa de satélites para manter as atualizações de fotos do Google Earth. Isso efetivamente não é caridade, né? Quer dizer, hoje as 5 maiores, as empresas mais valorizadas do mundo são todas elas setor de internet. A Alphabet, que é a dona da Google, ela tem ainda a Calico, a Nest Labs, que eu mencionei, etc. Vale 554 bi de dólares, a Apple vale 529, a Microsoft 425, o Facebook 334 e a Amazon 264. Né? Quer dizer, 5 empresas da Califórnia têm um valor bruto, todas elas, de 2,1 trilhões de dólares, que é o tamanho do PIB da Índia, que é a 7ª economia do mundo, e isso é definitivamente muito maior, essas 5 empresas são muito maiores do que a economia brasileira, do que a economia da Itália e do que a economia do Canadá. Ou seja, a soberania exercida por esses players globais é absolutamente assustadora. Hoje é mais poderoso o Facebook ou o Google do que o Brasil ou do que o Estado nacional soberano. Tem ainda um outro detalhe. O que circula em grande volume na rede, esse é um dado interessante, 66% em 2013 eram vídeos, em 2018 79% são vídeos, a gente está caminhando para ter 80% a 90% do tráfego global de internet consumido por vídeos. Então, assim, praticamente que todo o conteúdo audiovisual vai ser entregue por essas plataformas. Então, do ponto de vista da geopolítica global, essas empresas, como falamos, né, são tão grandes que concorrem com governos. Todos os projetos, quer dizer, o Google toma para si projetos na medida em que o tráfego de conteúdo gera monetização para o portal. É conhecida uma disputa do Google na China, por exemplo, onde os chineses não querem permitir o avanço do Google. Naturalmente que ali você não sabe se o Google, de fato, quer entrar com igualdade de condições privadas, etc., ou se é os chineses efetivamente querendo manter uma certa autoridade sobre os conteúdos que eles querem que consumam. Mas a visão que você tem sobre a ação dessas empresas no mundo, quando vem para cá, por exemplo, a gente teve um caso recente, que foi noticiado, pouco noticiado, mas chegou a sair nos jornais, uma ONG carioca chamada AfroReg desenvolveu um projeto chamado Tá no Mapa, onde ele conseguiu colocar no mapa 25 favelas do Rio de Janeiro, que absolutamente não estavam no mapa do Google, né? E fez uma parceria com o Google. Não cobro nada, a gente vai colocando aí no Google Maps, etc. e tal, e depois a gente tenta monetizar isso junto de alguma forma. Depois de 3 anos trabalhando e conseguindo colocar um conjunto de favelas no mapa, o Google criou um segundo projeto chamado Além do Mapa, onde, na verdade, ele pega essas favelas que eles já tinham colocado e dizem que incluirão outros lugares que não estavam no mapa até então no mundo, mas essa monetização vai ser feita por ele, Google, sozinho. E aí, na época, a ONG me procurou e falou, poxa, vocês não querem acionar isso no Brasil? Mas isso é protegido o quê? Né? Os mapas que eles fizeram são protegidos por que tipo de direito no Brasil? E aí você também vai para checar contratos, etc. Eu achei a melhor orientação a dar para eles é orientar um advogado da Califórnia, nos Estados Unidos, porque lá o
os contratos informais e também modelos de negócio são protegidos. Então, eles entraram com uma ação agora no final do mês de setembro, na corte de San José, na Califórnia, justo ali do ladinho do Google, mas tentando, na verdade, chamando a júri popular o Google para dizer, ó, eu quero o meu direito, eu mapeei as favelas e você me roubou. Então é assim que a entidade, que o Google e que essas empresas agem pelo mundo. E essas empresas, o que é mais perigoso, aparecem para as autoridades públicas de maneira muito simpática, né? O Paraguai, por exemplo, está sendo o laboratório de teste do Internet.org, que é uma plataforma do Facebook, onde, na verdade, ele dá acesso a determinados conteúdos da internet, mas não a todos, né? E isso é questionado aqui no Brasil, foi questionado quando eles se aproximaram da presidente Dilma Rousseff para também colocar esse serviço no país, porque isso feria a neutralidade da rede, né? Ou seja, ou eles colocam a internet para dar acesso a qualquer conteúdo, ou se eles limitam, efetivamente, eles não poderiam fazer isso, né? E o que isso tem a ver com direitos culturais? Absolutamente tudo, né? A política pública, ou a falta dela, que também é uma forma de política, né, podem facilitar ou obstacularizar novos empreendimentos e práticas, não só de fazer cultura, como de circular e de compartilhar a cultura. E mais que isso, elas podem contribuir ou regular a intervenção e crescimento das enormes plataformas de internet pelo mundo. A América Latina é super cobiçada, o Brasil tem 240% mais uso de rede de internet do que outros países do mundo, o brasileiro é bastante conectado. A cultura é transversal, ela se entrelaça com tecnologia, mídia, empreendimento, política, é globalizada. Os Estados Unidos e os seus aliados, no capitalismo cognitivo de experiências e afetos, procuram estabelecer leis de comércio mundial por OMC, OMP, etc. Então, assim, de fato, isso vem sendo feito dessa forma. O Brasil tem 6% do mercado de entretenimento global, segundo a última pesquisa da Price, mas exporta naturalmente muito menos do que os 6% que consome, né? Consome bastante conteúdo de fora. O que dá para fazer com isso, né? São precisas políticas nacionais, sem dúvida nenhuma. Então, assim, para falar em democracia nos direitos culturais, a gente tem que falar de lei de proteção de dados. Isso é essencial, vocês viram, quer dizer, dado é a essência dessa indústria e a Europa já tem uma lei forte de proteção de dados, isso está sendo discutido, uma cópia dela para o Brasil, mas é uma coisa que precisa andar. As plataformas de proteção de propriedade intelectual, marco civil, site blocking, estão sendo feitas várias discussões nessa linha, elas interferem, sem dúvida nenhuma, em relação ao exercício dos direitos culturais. Algumas iniciativas de acordos internacionais para nivelar campo de jogo, então tem esse mercado das indústrias criativas culturais do Sul. A iniciativa ainda não é de todo tão forte, mas começou em 2014, tem um novo encontro agora em outubro em Bogotá. E o objetivo é justamente dizer, bom, vamos criar uma integração latino-americana por conteúdos diversos, fora do circuito hegemônico, ou seja, a gente precisa criar trocas regionais, né? As políticas de reserva da indústria são importantes, então a lei de cota no Brasil para televisão, em 2011, é uma lei importante em termos de democratização de acesso ao conteúdo, mas nesse momento também está se discutindo a regulamentação do vídeo on demand no país. Há uma discussão se vai se colocar cota nisso ou não vai se colocar cota. Tem uma discussão também do mercado de game, ou seja, criar incentivo específico baseado, na verdade, nas remessas internacionais para pagamento de royalties de games estrangeiros, e isso financiar desenvolvedores brasileiros. Acho que seria uma iniciativa importante para a gente estimular a indústria local. E aqui a gente tem digamos, toda uma nova leitura, né? Então, assim, games que, por exemplo, tinha uma tímida aprovação de projetos pela Lei Rouanet. Aliás, quem tentou aprovar game lá teve muita dificuldade, teve que ficar entrando com recurso e tal, mas deve se tornar uma grande manifestação do futuro. O VOD, por exemplo, não é reconhecido pelas leis de incentivo como primeira janela. Você não pode fazer um projeto, você tem que fazer ou para cinema ou para televisão, e não para plataforma de vídeo on demand. Isso está atrasado. Filmes curtos para a internet, grafites e artes de rua, livro digital. O livro digital é uma coisa que também... recentemente, o Ministério da Cultura não queria comparar o e-book ao livro impresso. O e-book é um livro absolutamente igual ao impresso. E você tem aqui um contraponto das novas coisas, né? Acabou toca-disco, TV, e o telefone celular passa a ser a grande plataforma de convergência, de consumo e de exercício dos direitos culturais. Então, acho que isso é a agenda próxima aí que a gente tem em relação ao tema.
Trouxe uma coisa aqui fora de pauta, mas que é interessante compartilhar com todos. É um guiazinho que a gente editou chamado Manual do Patrocinador. Tem um resumo aí das leis de fomento do país todo, todos os estados, todas as federais e todas as municipais. E, por fim, é isso. Meu contato, a gente fica aí disponível para as perguntas. Muito obrigado.